Um quarto de final de um campeonato do mundo que começou com um cabeceamento e terminou com um país inteiro a exigir explicações sobre uma regra de que quase ninguém, fora dos manuais de arbitragem, alguma vez tinha ouvido falar. É esta a história que chega de Kansas City, onde a Argentina sobreviveu no prolongamento frente a uma Suíça reduzida a 10 jogadores, onde um avançado suíço desabou em lágrimas depois de uma revisão em vídeo ter transferido um cartão amarelo de um jogador para outro, e onde as consequências já estão a misturar-se com um torneio submerso em perguntas sobre política, justiça e sobre para quem este Mundial está realmente a ser organizado. Comecemos por enquadrar o cenário, porque aqui o contexto é quase tão importante como o próprio incidente. A Suíça entrou neste quarto de final como a equipa que ninguém esperava ver criar dificuldades aos campeões em título. Ao longo de todo o torneio, fora tratada como uma nota de rodapé. Uma seleção que apareceria, competiria com correção e regressaria a casa. Em vez disso, construiu a reputação de ser o adversário mais obstinado que ainda restava no quadro. Uma equipa com uma organização defensiva superior à de seleções com nomes muito maiores e orçamentos muito mais elevados. A Argentina chegou invicta, sustentada por aquela confiança coletiva que só um campeão em título transporta. Nos primeiros 10 minutos, essa segurança pareceu plenamente justificada. Alexis McAllister elevou-se acima da defesa suíça e cabeceou com força para o fundo da baliza. O estádio de Kansas City, dominado por camisolas e bandeiras argentinas, explodiu como só os estádios explodem quando um gigante faz exatamente aquilo que todos esperavam dele. Mas a Suíça não desmoronou. Manteve o bloco defensivo, continuou a pressionar em vagas curtas e, aos 67 minutos, recebeu a recompensa. Dan N'Doye encontrou espaço nas costas da defesa argentina e marcou o golo do empate, silenciando quase todo o recinto. 1-1, com 20 minutos por jogar. E de repente era a Suíça que acreditava, a Suíça que tinha o impulso, enquanto o banco argentino parecia abalado pela primeira vez no torneio. Murat Yakin disse depois que a sua equipa tinha sido verdadeiramente superior aos campeões do mundo durante longos períodos. Revendo o desenrolar da partida, é difícil encontrar um argumento sério contra essa leitura. Durante grande parte de uma hora, a Suíça foi a melhor equipa, num estádio que pertencia quase por inteiro ao adversário. Depois, chegou o minuto 72, e toda a fisionomia da noite mudou em cerca de 90 segundos de tempo real e vários minutos de interrupção, enquanto a equipa de arbitragem tentava perceber o que tinha realmente acontecido. Breel Embolo caiu numa zona perigosa após aquilo que, à velocidade normal, pareceu um toque do médio argentino, Leandro Paredes. O árbitro João Pedro Silva Pinheiro reagiu de imediato e mostrou amarelo a Paredes, o tipo de decisão instintiva que os árbitros tomam dezenas de vezes por jogo com base naquilo que conseguem ver a poucos metros de distância. A partida estava a segundos de recomeçar quando o vídeo-árbitro interveio e pediu uma revisão. O que se seguiu ativou uma disposição das leis do jogo que, antes deste torneio, praticamente não existia na consciência pública. Chama-se Protocolo de Identidade Errada e foi alargado especificamente para este Mundial pelo organismo responsável pelas leis do futebol. A alteração deu aos oficiais de vídeo um poder que antes não podiam exercer plenamente. Não apenas corrigir qual o jogador admoestado por uma falta real, mas também concluir que não houve falta e que o futebolista inicialmente punido era, afinal, a parte prejudicada em toda a ação. Neste caso, depois de analisarem as imagens, os árbitros entenderam que Paredes não tinha estabelecido contato significativo com Embolo, que o suíço se deixara cair sem ter sofrido uma infração real e que por isso o cartão deveria ser retirado ao argentino e mostrado ao avançado por simulação. Como Embolo já tinha recebido um amarelo na primeira parte por uma entrada sem relação com este lance, a segunda admoestação transformou-se automaticamente em expulsão. A Suíça ficou reduzida a 10 quando ainda faltavam quase 20 minutos. As repetições televisivas não dissiparam a confusão, aprofundaram-na. Os analistas de arbitragem da transmissão percorreram a jogada várias vezes, e o desacordo indireto foi quase tão intenso como o que se ouvia nas bancadas. Um dos principais comentadores reconheceu que, para a equipa de vídeo, não tinha existido qualquer contacto e Embolo se tinha atirado para conquistar o livre, o que tecnicamente permitia ao árbitro trocar o destinatário do cartão, mas o mesmo analista contestou duramente a segunda parte do desfecho.
Transformar uma avaliação marginal de simulação numa expulsão automática por causa de um amarelo anterior e totalmente independente parecia-lhe desproporcionado numa decisão que tantos observadores neutros consideravam, no mínimo, discutível. É precisamente essa tensão entre a letra de uma regra recém-alargada e a realidade emocional de um quarto de final decidido pela sua aplicação que manteve a história viva durante dias, em vez de a deixar desaparecer depois do apito final. Embolo não escondeu a devastação. As câmaras apanharam-no em lágrimas a caminhar para o túnel, visivelmente a precisar dos companheiros para completar o percurso, consciente de que naquele instante o seu mundial, e possivelmente o maior palco da carreira, acabava por causa de uma decisão invertida através de um ângulo de câmara e não por algo que pudesse controlar no relvado. Para um jogador que tinha sido uma ameaça constante durante quase 72 minutos, travando um duelo físico permanente com os defesas argentinos, o fim chegou com uma brusquidão que a própria transmissão teve dificuldade em explicar devidamente aos espectadores em tempo real. Com 10 jogadores, a Suíça passou os minutos finais do tempo regulamentar em modo de sobrevivência e fê-lo com eficácia notável, levando o encontro para prolongamento, apesar da inferioridade numérica. Essa resistência acabou por ceder. Julián Álvares disparou de longe, com a bola a fugir à estirada do guarda-redes suíço e devolveu a vantagem à Argentina. Lautaro Martínez marcou o terceiro na segunda parte do prolongamento e retirou qualquer suspense que ainda restasse. A Argentina seguiu em frente com uma vitória por 3-1. Um resultado que no papel parece confortável, mas que conta muito pouco do que realmente aconteceu nessa noite. É o terceiro jogo consecutivo neste torneio em que os argentinos precisam de prolongamento para avançar. Um padrão que começa a levantar outra questão. Esta equipa é a força dominante que muitos esperavam antes do Mundial, ou um campeão que sobrevive graças a momentos isolados mais do que através do controlo dos jogos? Quando Murat Yakin se sentou finalmente diante dos jornalistas em Kansas City, não recorreu ao guião habitual do treinador que promete seguir em frente e retirar aspectos positivos de uma exibição corajosa. Disse, sem rodeios, que o futebol não tinha vencido nessa noite. Afirmou que a sua equipa fora castigada por um erro, que não vira nada de malicioso ou perigoso no lance inicial, e que simplesmente não conseguia compreender como o árbitro e a equipa de vídeo tinham chegado à conclusão final. Rejeitou especificamente a ideia de que não existira contacto algum, insistindo que aquilo que observara no relvado e aquilo que revira depois nos ecrãs contavam duas histórias muito diferentes. Importa distinguir com precisão o que está confirmado do que permanece em disputa. Está confirmado que a revisão em vídeo anulou a decisão inicial, que Embolo foi expulso e que a Argentina venceu no prolongamento. O que continua a ser discutido, e provavelmente continuará, é a questão de fundo. Se houve contacto real, porque analistas televisivos credíveis discordaram entre si em direto e a equipa técnica suíça rejeitou por completo a interpretação da arbitragem. Esta não é, na verdade, a primeira vez que esta regra específica de identidade errada altera um jogo neste torneio. Já tinha sido utilizada pelo menos noutra ocasião anterior da competição. Isso significa que uma norma praticamente desconhecida dos adeptos ocasionais toteou e, segundo foi noticiado, mal conhecida até por alguns jogadores e treinadores diretamente afetados, já influenciou o resultado de vários encontros de grande destaque em apenas algumas semanas. Cresce agora uma discussão que ainda pertence ao domínio da especulação informada e não ao dos factos confirmados. Terão a FIFA e o organismo responsável pelas leis subestimado o impacto desta competência alargada quando aplicada sob a pressão de uma fase a eliminar em vez de num momento mais tranquilo da fase de grupos? Há também uma curiosa nota histórica dentro de tudo isto. Embolo torna-se apenas o quarto jogador em cerca de 6 décadas de história do Mundial a receber um segundo cartão amarelo especificamente por simulação. Junta-se a uma lista curta e pouco lisonjeira, que inclui um avançado mexicano expulso contra Portugal em 2006, um atacante ganês afastado diante do Brasil nesse mesmo ano e uma lenda italiana controversamente expulsa frente à Coreia do Sul em 2002. Ficar associado a esses nomes não é o tipo de história que qualquer jogador deseja ver ligada à sua carreira, e isso apenas reforçou entre os adeptos suíços a sensação de que o seu Mundial terminou não por mérito desportivo, mas pela interpretação mais severa possível de um lance numa zona cinzenta. Alargando o foco, este quarto de final não aconteceu no vazio?
Tratá-lo como um erro isolado de arbitragem seria ignorar uma história muito maior e muito mais desordenada que se vem formando em torno de todo o torneio há meses. Este já é um dos mundiais mais politicamente carregados de que há memória, organizado entre Estados Unidos, México e Canadá. E grande parte desse peso tem recaído especificamente sobre a componente norte-americana. O presidente Trump nomeou-se presidente de um grupo de trabalho da Casa Branca, encarregado de supervisionar os preparativos, enquanto a postura agressiva da sua administração na fiscalização da imigração chocou diretamente com a promoção da FIFA, que apresenta o evento como uma celebração aberta ao mundo inteiro. Notícias publicadas durante a primavera indicaram que a direção da FIFA, incluindo o seu presidente, discutiu seriamente pedir à administração uma suspensão temporária das operações de imigração em redor dos estádios durante o torneio, precisamente por receio de que adeptos estrangeiros pudessem ser apanhados em ações de fiscalização apenas por comparecerem a um jogo. Responsáveis da segurança interna confirmaram publicamente que agentes de imigração fariam parte do dispositivo geral, sem esclarecer por completo qual seria o seu papel dentro ou nas proximidades dos recintos. As organizações de direitos humanos e os grupos de defesa dos imigrantes foram invulgarmente diretos nas críticas. Mais de 120 organizações emitiram avisos públicos dirigidos às dezenas de milhões de visitantes esperados ao longo do torneio, alertando-os para o risco daquilo que descreveram como graves violações de direitos no atual clima de fiscalização. Alguns críticos chegaram a classificar a competição como um exercício de lavagem de imagem através do desporto, argumentando que um evento global brilhante está a ser usado para suavizar a imagem de uma política de imigração de linha dura, em vez de essa política se ajustar aos valores que a FIFA afirma representar. É importante deixar claro que estas são caracterizações e críticas de organizações e comentadores, não conclusões estabelecidas. Ainda assim, tornaram-se suficientemente fortes e persistentes para integrar o pano de fundo através do qual todas as controvérsias de arbitragem neste Mundial são interpretadas com ou sem justiça. É precisamente esse contexto que explica a forma como a decisão sobre embolo foi recebida nos meios de comunicação europeus. Há apenas alguns dias antes, a seleção masculina dos Estados Unidos, um dos co-anfitriões, tinha sido eliminada pela Bélgica. Depois de outra polêmica com a revisão em vídeo, vários órgãos europeus ridicularizaram abertamente o episódio, apresentando-o como mais um exemplo de uma decisão que parecia cair de forma conveniente, em vez de limpa. Jornais belgas e francófonos publicaram títulos a provocar diretamente o presidente norte-americano. Um deles mencionou-o pelo nome e exigiu com sarcasmo que o resultado fosse de algum modo anulado a favor do país anfitrião. Quando a Suíça foi eliminada dias depois na sequência de outra inversão do vídeo, a sucessão tocou num nervo sensível do comentário futebolístico europeu. Comentadores perguntaram, sobretudo de forma retórica e especulativa, nunca como acusação provada, se a mais recente e poderosa tecnologia do futebol estava a ser aplicada de maneira uniforme, ou se simplesmente continuava a prejudicar as nações mais pequenas nos momentos decisivos. Não existe qualquer prova verificada de manipulação das decisões em favor de uma equipa ou narrativa, e os jornalistas sérios têm tido o cuidado de falar num padrão a acompanhar, não numa conspiração demonstrada. Mas a frequência de revisões controversas nas eliminatórias criou um ambiente em que até decisões legítimas e defensáveis são lidas através de uma lente de suspeição. A Argentina, por seu lado, vira agora toda a atenção para a meia-final de quarta-feira contra a Inglaterra em Atlanta. O encontro já carregava um enorme peso emocional devido à longa e complexa história futebolística entre os dois países, e chega agora com uma camada adicional de tensão, tendo em conta o sentimento de revolta, deixado em parte da opinião suíça e europeia pela noite de Kansas City. O selecionador dos campeões em título terá de gerir um plantel que disputou o prolongamento em 3 jogos consecutivos a eliminar. Essa carga levanta questões legítimas sobre condição física e profundidade do banco, antes de enfrentar uma Inglaterra que também precisou de tempo extra contra a Noruega, novamente impulsionada por uma intervenção decisiva de Jude Bellingham. A outra meia-final coloca França e Espanha frente a frente na terça-feira, em Arlington. O último quarteto fica assim composto por equipas que já tiveram todas de sobreviver a pelo menos uma partida para lá dos 90 minutos. Um detalhe pequeno, mas revelador, de como o torneio tem sido equilibrado na sua fase decisiva.
Para a Suíça, as consequências práticas imediatas são simples e dolorosas. A expulsão põe definitivamente fim ao Mundial de Embolo, porque as suspensões por cartão vermelho na fase a eliminar transitam para a ronda seguinte. Mesmo que os suíços tivessem encontrado forma de ultrapassar a Argentina, a sua ameaça ofensiva mais produtiva não poderia jogar a meia final. Circulam especulações, ainda não confirmadas por qualquer comunicado oficial da Federação Suíça, de que o organismo pondera apresentar uma queixa formal ou pelo menos um pedido firme de esclarecimento às autoridades do futebol sobre a aplicação do protocolo de identidade errada e a forma como é comunicado às equipas antes dos jogos. A confirmar-se, a Suíça tornar-se-ia pelo menos a segunda nação neste torneio a contestar formalmente o resultado de uma revisão em vídeo, depois da frustração já expressa por vozes norte-americanas e europeias, na sequência do jogo com a Bélgica. Até existir uma declaração deve ser tratada como uma possibilidade fundamentada e não como um facto consumado em linha com a rapidez com que os rumores circularam após cada decisão polêmica. O que não está em discussão é o centro emocional desta história. Uma equipa de orgulhosos candidatos improváveis igualou e, durante largos períodos, superou os bicampeões mundiais em título durante boa parte de uma hora, no terreno adotivo do campeão, diante de um público quase inteiramente do outro lado. E não foi derrotada por um momento de gênio individual de Lionel Messi ou de qualquer outra estrela ofensiva argentina, mas por uma revisão em vídeo que interpretou um choque numa zona cinzenta, de uma forma que acabou com o Mundial de um avançado suíço em lágrimas e deixou a sua equipa reduzida a 10 no momento mais importante. Saber se esse desfecho representa o regulamento a funcionar exatamente como previsto ou uma tecnologia nova a ser aplicada com mais poder do que o momento podia suportar é uma discussão que acompanhará este Mundial durante o resto do verão. Faltam ainda 2 rondas a eliminar e todas serão escrutinadas por televisões, federações rivais e adeptos cada vez mais desconfiados com a mesma intensidade que transformou uma única decisão da segunda parte em Kansas City numa história sobre a credibilidade de todo o torneio. Existe ainda uma dimensão financeira e política mais ampla, construída ao longo de meses, que ajuda a explicar por que razão cada lance controverso é agora ampliado muito para além do relvado. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, cultivou uma relação pública invulgarmente próxima com a atual administração, aparecendo ao lado do presidente em vários eventos oficiais ligados ao Mundial. Críticos dos dois lados do Atlântico defendem que essa proximidade tornou a FIFA relutante em desafiar publicamente a Casa Branca em matérias como a segurança dos estádios e a política de fiscalização, mesmo quando federações filiadas e grupos de adeptos lançam alertas. Os defensores da relação contrapõem que ter uma ligação direta ao governo do país anfitrião é simplesmente uma necessidade prática na gestão de um evento desta dimensão e que a FIFA terá travado discretamente algumas propostas nos bastidores, mesmo evitando dizê-lo em voz alta. Nenhuma das leituras foi provada de forma definitiva. Ambas devem ser entendidas como interpretações concorrentes que circulam nos meios desportivos e políticos, e não como posições institucionais confirmadas. A venda de bilhetes e os números de assistência também se tornaram uma frente improvável desta narrativa. Organizações independentes de verificação analisaram, no início do ano, alegações virais de que dezenas de milhares de adeptos internacionais estavam a cancelar viagens ao Mundial por receio da fiscalização da imigração. Concluíram que existiam relatos individuais reais de hesitação, mas não provas verificadas de cancelamentos em massa à escala divulgada na internet. A própria FIFA rejeitou energicamente esses relatos, classificando-os como incorretos, embora tenha reconhecido de forma mais discreta que as restrições de vistos aplicadas a cidadãos de uma lista crescente de países tornaram de facto a deslocação mais difícil para alguns adeptos que, noutras circunstâncias, teriam comparecido. Essa tensão entre a tranquilização oficial e a realidade no terreno acompanha o torneio desde as primeiras semanas até as eliminatórias e reaparece sempre que uma decisão no campo, como a de Kansas City, se torna um para-raios de frustrações mais amplas com a forma como este Mundial tem sido gerido no país que recebe a maioria dos seus maiores jogos. Nada desse pano de fundo político altera a realidade futebolística concreta com que a Suíça tem agora de viver.
Murat Yakin regressará a casa como o treinador cuja equipa igualou e durante longos períodos superou os campeões do mundo numa noite que será recordada menos pelo cabeceamento inicial de Alexis McAllister ou pelo empate de Dan N'Doye do que pela decisão de um oficial de vídeo aos 72 minutos. Responsáveis da Federação Suíça descreveram, nas horas seguintes, o ambiente dentro da comitiva como uma mistura de orgulho pela exibição e verdadeira revolta pela forma como terminou. Essa linguagem sugere que não é uma história que os suíços deixem desaparecer em silêncio, mesmo que nenhuma queixa ou recurso formal se concretize nos próximos dias. Para a Argentina, a vitória prolonga uma campanha cada vez mais dramática na fase A eliminar, construída tanto na resistência e nos momentos decisivos de prolongamento de jogadores como Julián Álvares e Lautaro Martínez, como nas vitórias dominantes e confortáveis que muitos esperavam de um campeão com tanto talento ofensivo. À medida que o torneio entra na última semana, com as meias finais de Atlanta e Arlington ainda por disputar e uma final marcada para Nova Jersey, a decisão sobre Embolo já se tornou, nos meios futebolísticos, uma referência imediata para uma pergunta mais ampla a que o desporto ainda não respondeu plenamente. Quanto poder devem realmente ter uma câmara e um árbitro de vídeo para reescrever aquilo que aconteceu no relvado? Sobretudo quando as pessoas presentes no estádio, incluindo os jogadores, diretamente envolvidos, saem sem conseguir concordar sobre aquilo que acabaram de ver.